Pai do Senhor, meu querido, Pai do Senhor, minha querida. Hoje estamos no terceiro dia, falando de família, questões essenciais. E o tema de hoje é finanças. Finanças. A Bíblia fala sobre finanças e há mais de 2.350 versículos que falam sobre dinheiro. E muitas vezes você vê gente criticando, né? Pastores, pregadores que falam a respeito de dinheiro. A própria Bíblia fala mais de 2.350 versículos. Ou melhor, exatamente esse total que falam sobre dinheiro. Talvez porque Deus sabe como o dinheiro é importante para o homem. Foi dito que se tivermos um problema com relação ao dinheiro, nosso problema não é sobre o dinheiro, mas espiritual. Então, quais são os princípios da Bíblia sobre dinheiro, pastor? Minha amada, preste atenção nisso, olhe para cá. Primeiro, precisamos reconhecer que Deus é a fonte de tudo. E sobre isso você vai ler um pouquinho mais. Anota, não esquece, anota. Em Filipenses 4,19. Sempre que precisamos de dinheiro, a oração é a resposta. Porque Deus sempre providenciará. Olha aí, meu querido. Eita, tá faltando dinheiro aí? Está faltando oração, hein? Está faltando oração. Segundo lugar, dar é essencial. Em Deuteronômio 14:23, um propósito do dízimo é alcançar o povo de Deus para colocar Deus em primeiro lugar em suas vidas. Dar é essencial. Você ter um coração doador, um coração abençoador, porque Deus não dá a quem retém. Presta atenção nisso. Não é apenas sobre você, é sobre nós. É sobre nós. Deus quer te usar para abençoar outras vidas. Então não retenha o que Deus coloca na sua mão. Não segura as sementes. Semeie. Semeie. Não coma todas elas. Em terceiro lugar, a Bíblia incentiva a poupança. Em Provérbios 21:20 você vai ler a respeito disso. O livro de Provérbios usa a formiga para ilustrar o valor das economias para os dias difíceis. Provérbios está falando lá, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, que não tem chefe, não tem patrão, mas trabalha. E trabalha no verão para poupar para o inverno, porque sabe que o bicho pega. Estamos agora onde? No inverno, alguns lugares do país está muito frio. E, por exemplo, aqui no Nordeste está chuvoso. As formigas precisam estar abrigadas nesse momento. Elas sabem que o momento difícil, uma hora chega. Elas precisam cuidar para não passar dificuldade. Em quarto lugar, mantenha-se fora de dívidas. Provérbios 22:7 fala isso. Afirma que quando uma pessoa entra em dívida, ela perde uma parte da sua liberdade porque se torna escrava do credor. Olha aí. Meus queridos, falando um pouco agora de finanças. Falando um pouco não. Estamos desde o início falando de finanças. Mas falando especificamente sobre cartão de crédito. O que é cartão de crédito? É vender o que ainda nem aconteceu. É vender o seu tempo futuro. É vender o seu tempo futuro. Por uma coisa que às vezes, um resultado que é tão momentâneo. E eu vou dar um exemplo para você.
Se você pega o seu cartão de crédito, vou sair ali para comer uma pizza, para fazer uma festança, coisa e tal. A experiência vai ser excelente? Vai. Mas aí você vai pagar aquilo quando? Porque se você está usando o cartão, não na maioria dos casos, ou não em todos os casos, mas na maioria dos casos, é porque, principalmente se você é assalariado, você trabalha para alguém, né? Alguns empresários sabem como usar o cartão de crédito, mas infelizmente, falando do nosso país, gente, infelizmente o nosso país não tem educação financeira. A gente não aprende isso na escola. Seus filhos não estão aprendendo isso na escola. Se você não está fazendo esse papel, infelizmente, se você está numa situação financeira difícil, muito provavelmente é o que vai acontecer com a próxima geração da sua família se você não começar a se atentar para isso agora. Então, usar o cartão muitas das vezes é vender o tempo futuro. Porque o que é que você faz a respeito do trabalho? Você vende o seu tempo em prol e benefício de alguém, de uma empresa, de uma instituição. Então, paga pela tua mão de obra. Mas essa mão de obra você investe tempo para isso. Então, se você está sem dinheiro agora e usa o cartão para pagar com o que você ainda vai receber, então você já vendeu. Além de vender o atual, já vendeu o do futuro. Já se comprometeu lá no futuro. E você sabe que o futuro só pertence a Deus. Então, é um mau uso do cartão de crédito, por exemplo. Agora, deixa eu te dar um exemplo. Não é o ideal. Mas se você tem algo que você vai adquirir, que você sabe que dura bastante tempo, por exemplo, pneu de um carro, né? Pneu de um carro, não um pneu, mas um jogo de pneus. Normalmente esse jogo de pneus dura em média, através dos estudos, 40 mil quilômetros. E 40 mil quilômetros, um carro que roda muito, isso se faz dentro de um ano. Carro que roda pouco, 2, 3. Se você não houver nenhum acidente durante esse percurso, cara, isso é excelente. Muito melhor do que você pegar o seu cartão e pá, dar uma cacetada de uma vez só. E aí sim você pode também se colocar em apuros financeiros por um produto que ele vai demorar anos para se decompor. Então é muito interessante se pagar enquanto se utiliza. Isso é bacana. Os empresários sabem disso. Melhor do que adquirir coisas com o seu recurso é adquirir com o recurso dos outros. Isso é assunto para outra situação. Mas pensa nisso. No que você põe o teu cartão de crédito? Talvez você tenha se endividado com supérfluos. Beleza? Vamos deixar isso para um outro dia, senão a gente acaba saindo aqui do nosso tema. Apesar de estarmos falando de dinheiro. Em quinto lugar, aprenda a se contentar. Hebreus 13:5 está falando. Nos diz para evitar cobiçar e aprender a ficar contente. Isso é para você meditar depois. E sexto, a fazer orçamento. Provérbios 23 fala: se queremos ser bons mordomos ao dinheiro de Deus, aprenda a manter um registro como se você tivesse um plano. Seja honesto com você mesmo. E quando você aprender a orçar adequadamente, você não entrará em problemas financeiros. Por último, procure o conselho de Deus. Salmos 1:1. Antes de tomar qualquer decisão financeira importante, procure aconselhamento
quando você aprender a seguir esses princípios eternos em suas finanças, você conhecerá a alegria e as bênçãos que resultam de confiar e obedecer a Deus. Forte, hein? É que eu repita para você os pontos? Então vamos lá. Primeiro, reconheça que Deus é a fonte de tudo. Segundo, lembre-se que dar é essencial, não retém aquilo que Deus te deu, o que Ele vai te entregar. Em terceiro lugar, faça poupança, poupe para os dias difíceis. Em quarto, mantenha-se fora de dívidas. Tem gente que parece que não aguenta viver sem estar endividado. Quinto lugar, aprenda a contentar-se. Aprenda a contentar-se. Sexto, faça orçamentos. E por último, procure conselho de Deus para tomar decisões financeiras importantes. Amém? É isso. É isso. Filipenses 4, para a gente finalizar, está dizendo assim, ó. 4,19. E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Deuteronômio 14, 23. E levem até o lugar santo que o Senhor Deus tiver escolhido para Ele ser adorado. Ali na presença do Senhor, nosso Deus, como aquela 10ª parte dos cereais, do vinho, do azeite, também a primeira parte da cria, das vacas e das ovelhas. Faça isso para aprender a temer a Deus para sempre. Isso aqui está falando a respeito lá do passado, que não existia o dinheiro ainda, mas hoje está falando a respeito do dízimo, mas hoje existe o dinheiro. Provérbios 21, 20. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Opa! Provérbios 22, 7. Tudo que a gente falou, e eu fui citando para vocês. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Toma aí, ó. Hebreus 13, 5. Não deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que você tem, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Olha que forte essa promessa, gente. Olha que forte essa promessa. Eu não precisava ouvir mais nada hoje além disso aqui. Se você gravar só isso hoje, eu tenho aqui a minha missão como cumprida. Hebreus 13, 5. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm. Pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Provérbios 23, 23 fala assim: compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. Salmos 1:1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Isso aqui você também pode traduzir para escarnecedores, né? Os famosos escarnecedores. Amém? Então, esse foi o dia de hoje, né? Esse foi nosso capítulo de hoje. Deus abençoe sua vida e a gente se vê amanhã. Fique com Deus. Faça um excelente dia aí, tá bom?